E aí, vamos lá? Seguindo? Pois então, eu queria organizar com vocês ainda duas situações em que o desequilíbrio no contrato é causado pela própria administração. Porque a gente falou do caso fortuito e da força maior, e também falamos das situações de interferências imprevistas em que foram situações alheias à vontade de ambas as partes. Só que o desequilíbrio no contrato pode decorrer das situações de fato da administração e de fato do príncipe. E aí, tanto no fato da administração como no fato do príncipe, o desequilíbrio é causado pela própria administração pública. É a própria administração quem desequilibra a relação contratual. Isso vale tanto no fato da administração quanto no fato do príncipe. O desequilíbrio está sendo causado pela própria administração. Ela mesma está desequilibrando a relação contratual, tá? Por isso, nessas hipóteses de fato da administração e de fato do príncipe, em que o desequilíbrio é causado pela própria administração pública, a gente precisa trabalhar exatamente como vai funcionar essas hipóteses, né? Qual é a diferença entre elas? Seguinte, no fato da administração, a administração celebra o contrato e depois, ela atuando dentro do contrato, desequilibra a relação contratual. Então, o fato da administração é muito simples. A administração pública desequilibra o contrato atuando dentro do contrato. Ela, enquanto contratante, desequilibra o contrato. Então, ela deveria executar uma atividade e não o faz. Imagine que a administração contrata uma empresa para executar uma obra. Daí, ela não expede ordem de serviço. Ela não desapropria o terreno onde a obra seria executada. Enfim, ela desequilibra o contrato. O fato da administração é assim, é o Estado sendo inadimplente no contrato. Ele, enquanto contratante, deixa de executar uma coisa que deveria, ou atua onde deveria se omitir. Enfim, é uma ação ou omissão ilegal do Estado dentro da relação contratual que desequilibra o contrato. Isso é fato da administração. No fato do príncipe, não. No fato do príncipe, a administração celebra o contrato e depois, ela atuando fora do contrato, acaba atingindo o contrato indiretamente. Então, imagine que, só para você entender, a administração, o Estado da Bahia, contratou uma empresa para fazer o transporte dos servidores públicos estaduais. Daí, depois que o contrato foi celebrado, o próprio Estado, então valor X, valor certo, né, para fazer o transporte dos servidores estaduais, tudo certinho. Daí, depois que o contrato foi celebrado, o próprio Estado, por um motivo de política específico, precisou triplicar a alíquota do ICMS combustível. No momento que o Estado triplica a alíquota do ICMS combustível, ele está atuando dentro do contrato? Não. Essa é uma atuação dele fora do contrato. É ele atuando enquanto príncipe, enquanto poder público. É uma atuação extracontratual. É uma atuação fora do contrato. É ele agindo enquanto poder público. Mas ele acaba atingindo o contrato indiretamente. Isso é fato do príncipe. Ocorre quando o Estado, atuando fora do contrato, enquanto príncipe, enquanto poder público, né? Numa atuação de poder público e não de contratante, ele pratica atos extracontratuais que acabam por atingir o contrato indiretamente. Isso também gera necessidade de revisão do contrato e a gente chama de fato do príncipe, tá? Então, tanto o fato da administração quanto o fato do príncipe são situações de desequilíbrio causadas no contrato pela própria administração. É a própria administração contratante quem desequilibra a relação contratual. A diferença é que no fato da administração, esse particular contratado, o Estado contratante, está atuando dentro do contrato, e no fato do príncipe, ele desequilibra o contrato atuando fora do contrato. Em ambos os casos, esse desequilíbrio no contrato gera uma necessidade de revisão, de recomposição dos preços, revisão de prazos, para manter a execução do contrato. Bacana? Beleza. O contrato administrativo tem que ter prazo determinado. Nem tudo são flores, né? Então, nós vimos várias prerrogativas que o Estado possui, mas a gente tem que ver alguns deveres também. Um deles é manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, que é o que a gente está conversando aqui, e também
a administração precisa respeitar um prazo de vigência determinado. Então, para começar, o artigo 57 da Lei 8666 estabelece os prazos de vigência dos contratos administrativos. Uma coisa é fato: não existe contrato administrativo por prazo indeterminado, tá? Não é uma verdade absoluta, mas é uma verdade que você pode marcar sem medo de errar em qualquer prova. A princípio, a Lei 8666, ela diz expressamente que os contratos administrativos têm que ter prazo de vigência determinado. Não existe contrato administrativo por prazo de vigência indeterminado. Inclusive, lá no artigo 55, quando a gente trata das cláusulas necessárias do contrato, uma das cláusulas necessárias é justamente esse prazo de vigência, que tem que ser determinado. Então, não há contrato administrativo por prazo indeterminado, certo? O que acontece? A vigência do contrato varia um pouquinho. Então, para começar, esses contratos administrativos, eles têm uma regra básica de que a vigência dele deve respeitar a vigência do crédito orçamentário. A gente vai ver um monte de exceção depois. Mas, a princípio, esse contrato administrativo deve durar, no máximo, a vigência do crédito orçamentário. Exatamente. A ideia é de que esse contrato deve durar, no máximo, o prazo de vigência do crédito orçamentário. No Brasil, o crédito orçamentário é anual. Então, esse contrato deve durar, no máximo, 1 ano. Então, a princípio, esse contrato administrativo deve respeitar o prazo de vigência do crédito orçamentário, como no direito brasileiro. Esse crédito orçamentário é anual, esse contrato administrativo deve ter duração máxima de 1 ano. O prazo máximo de vigência desse contrato será de 1 ano, tá? Então, a princípio, esse contrato deve ter um prazo máximo de 1 ano, de 12 meses, que é a vigência do crédito orçamentário. A própria lei traz um monte de exceção. Mas, para começar, os contratos administrativos duram no máximo 1 ano, porque a vigência do contrato não pode ultrapassar a vigência do crédito orçamentário. Beleza. Temos algumas exceções. Vamos lá? Primeiro, a lei estabelece que, se o contrato administrativo tiver previsto na lei do plano plurianual, ele pode durar até 4 anos. O que é isso? Só curiosidade, porque não cai direito financeiro na sua prova, mas no direito brasileiro existem 3 leis orçamentárias básicas. A lei orçamentária anual, que é o crédito orçamentário mesmo, né? Essa lei orçamentária anual prevê todas as despesas e receitas do orçamento no período de 1 ano. Então, é uma lei orçamentária que prevê todo o crédito orçamentário, despesas e receitas no período de 1 ano. Temos também a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Essa define as metas do orçamento, dos gastos a serem tomados no ano seguinte. E nós temos a Lei do Plano Plurianual, ou PPA. O Plano Plurianual é a lei orçamentária que prevê as chamadas despesas de caráter continuado, ou seja, aquelas despesas que extrapolam um exercício financeiro, precisam estar previstas na lei do plano plurianual. É uma lei que dura 4 anos não coincidentes com a legislatura. Então, o próximo presidente da República entra e ele vota o plano plurianual dele, do primeiro ano dele, e dos próximos 4 anos, que são os 3 anos de mandato, e mais 1 ano do mandato do presidente seguinte. A ideia é de que esse plano plurianual, ele dura 4 anos não coincidentes com a legislatura. Essa é a minha primeira exceção. Expressa, né? O artigo 57 diz que, estando o contrato previsto na lei do plano plurianual, então, nesse caso, essa despesa tem caráter continuado e esse contrato pode ter vigência de até 4 anos, que é o prazo de duração dessa lei do PPA. A segunda exceção, que é a mais cobrada na prova de vocês, eu quero que você tome bastante cuidado com ela, é a contratação para prestação de serviços continuados. Os contratos para prestação de serviços continuados, esses podem ser prorrogados por períodos iguais e sucessivos até o máximo de 60 meses. Cuidado,
para não entender errado, tá? Eu não estou lhe dizendo que esses contratos de prestação de serviços continuados podem ser celebrados por 60 meses. Eu não disse isso. O que eu lhe disse foi que esses contratos de prestação de serviços continuados, eles podem sofrer sucessivas prorrogações por períodos iguais e sucessivos até o máximo de 60 meses. Então, esses contratos de prestação de serviços continuados, eles podem ser celebrados por 12 meses. E aí eu posso prorrogar mais 12, até o máximo de 60. Depois de todas as prorrogações, esse contrato pode durar no máximo 60 meses. Então, a princípio, não é um contrato celebrado por 60 meses, mas é um contrato que pode chegar a 60 meses depois de todas as prorrogações, tá? Vou te contar um segredo. Lembra do segredo, né? Pois é. Aluno presencial, no dia eu perguntei, lembra do segredo? Claro, o senhor conta para todo mundo. Não, você sabe que o segredo é aquilo que você... Presencial é sensacional. Estava dando aula na segunda fase uma vez, uma aluna saiu, a prova era tipo domingo, e a gente estava dando aula na quinta-feira, que era dia dos namorados. Só que era assim, muito próximo da prova, não podia não dar aula, né? Aí a aula começou às 7 da noite, quando deu às 7h30 ela levantou. Disse, Mônica, minha filha, até hoje eu me lembro. Mônica, minha filha, a aula vai até às 10, você começou agora. Sabe o que ela disse? Professor, OAB são 3 no ano. Homem, eu só arranjei esse. Então eu tenho que ir logo, que é dia dos namorados. Eu disse, você tem razão, né? Vou dizer ela que não vá. Vá, minha filha, não deixe de ir não, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, vou te contar o segredo. Se a prova não te perguntar nada, você finge que não sabe. Mas se a prova lhe disser que excepcionalmente, por motivo de interesse público devidamente justificado, esse contrato ainda pode ser prorrogado por mais 12 meses, é verdade. Por que é segredo? Porque a prova chega para você e diz assim, os contratos de prestação de serviços continuados podem ser prorrogados por períodos iguais e sucessivos até o máximo de 60 meses. Você diz falso, 72. Errou. Estava certo. Então esses contratos podem ser prorrogados até o máximo de 60 meses. Daí, numa situação excepcional, por motivo de interesse público, ainda pode prorrogar por mais 12. Mas, a princípio, esses contratos de prestação de serviços continuados, eles devem respeitar um prazo máximo de 60 meses após todas as prorrogações por períodos iguais e sucessivos. Veio na prova, você marca, tá? A terceira hipótese são os contratos de aluguel de equipamentos e aluguel de programas de informática. Então, em se tratando de aluguel de equipamentos e programas de informática, esses podem ser celebrados por até 48 meses. Então, impressora multifuncional, a gente tem vários exemplos desse. Esses contratos de aluguel de equipamentos, de aluguel de programas de informática, eles podem ser firmados por até 4 anos, até 48 meses. E por fim, a lei foi alterada em 2010 e inseriu alguns contratos específicos do artigo 24. O artigo 24, inciso 9, 19, 28 e 31 são contratos que podem ser celebrados por até 120 meses. Ó, se estão no artigo 24, você já sabe que são hipóteses de licitação dispensável. São hipóteses em que não há licitação. E além de não haver licitação, nesses 4 casos, é assim, material das Forças Armadas, contratos com institutos de ciência e tecnologia, são alguns contratos específicos em que se admite a contratação por 10 anos, por 120 meses, tá? É também uma exceção trazida pela lei. O que acontece? Nós temos exceções não trazidas pela lei. A lei fala dessas 4 hipóteses, mas eu estou lhe dizendo que existe uma outra exceção que não está expressa na 8666, que são os contratos que não geram despesa. O que acontece? Alguns contratos administrativos, eles não geram despesa para a administração pública. A administração celebra o contrato e esse contrato não gera nenhum tipo de despesa para a administração. Exemplo, vamos lá, concessão de serviço público. É só um exemplo. Eu lhe disse que na concessão, a administração contrata a empresa presta o serviço e é remunerada pelo usuário, né? Transporte público, energia elétrica, telefonia, são contratos que não geram despesa. Esse contrato, ele é celebrado pela administração, mas quem paga a empresa não é a administração pública,
no caso, o usuário do serviço. Então, contratos de concessão de uso de bem público são contratos que não geram despesa. Se o contrato não gera despesa, ele não vincula crédito orçamentário. E aí, se ele não vincula crédito orçamentário, ele não precisa respeitar o prazo de vigência do orçamento. A ideia é de que esses contratos que não geram despesa, eles não vinculam crédito orçamentário e, por isso, eles não precisam respeitar o prazo de vigência do crédito orçamentário, de 1 ano. Então, estou lhe dizendo, então, por exemplo, que esses contratos de concessão podem ser celebrados por prazo indeterminado? Não, porque eu lhe disse que não há contrato administrativo por prazo indeterminado. Mas eu estou lhe dizendo que eles podem ser celebrados por 10, 15, 20 anos, porque eles não precisam se limitar à vigência do crédito orçamentário. Então, esses contratos não geram despesa e, por isso, não precisam respeitar o prazo de vigência do crédito orçamentário. Beleza? Ótimo. Dentro dos prazos de vigência permitidos pela lei, é possível que seja feita a prorrogação do contrato administrativo. Primeiro, é importante que você entenda que não há prorrogação tácita de contratos administrativos. A prorrogação é sempre expressa, por meio de termo aditivo. Não há prorrogação tácita, tá? Não é possível. Eu não posso inserir num contrato administrativo a cláusula que diz, dura tanto tempo, nessa data, se ninguém se manifestar, ele está prorrogado tacitamente. Isso não existe. Nos contratos administrativos, a prorrogação do contrato nunca é tácita. É possível a prorrogação expressa. Mesmo assim, para que seja possível essa prorrogação expressa do contrato, além dos respeitos lá de prazos, a gente tem algumas regrinhas. Primeiro, o contrato tem que estar vigente. Para que seja possível a prorrogação, a primeira exigência é a vigência do contrato administrativo. Não se prorroga o contrato que já acabou. Tá? O contrato é prorrogado quando ele está prestes a acabar. Então está próximo do término de vigência, aí pode-se fazer a prorrogação. Depois que terminou o prazo de vigência do contrato, não tem como prorrogar. Eu não posso prorrogar o contrato que já terminou, tá? A ideia é de que essa prorrogação, ela tem que se dar dentro da vigência do contrato. Com o contrato vigente, né, perto de acabar, a administração então determina a prorrogação do contrato. Agora, além do contrato estar vigente, para que a prorrogação seja válida, tem que haver previsão no edital e no contrato. Então, o edital e o contrato tem que prever essa possibilidade de prorrogação. Tem que haver uma cláusula permitindo a prorrogação do contrato, não determinando a prorrogação tácita, mas permitindo a prorrogação do contrato. E a administração, ela tem que fazer uma justificativa de vantajosidade da prorrogação. Ou seja, a administração vai ter que demonstrar que é mais vantajoso prorrogar o contrato do que celebrar um novo. De alguma forma, a administração pública precisa demonstrar que é mais vantajoso prorrogar esse contrato do que celebrar um novo contrato, tá? Então, o contrato tem que estar vigente, tem que haver a previsão do edital e no contrato e uma justificativa do poder público demonstrando a vantajosidade da prorrogação. Então, ele vai mostrar que é mais vantajoso prorrogar o contrato do que celebrar um novo contrato. Né? Ele faz isso por meio de uma pesquisa de mercado, mostrando o que está no preço de mercado, e aí, com isso, ele vai demonstrar essa vantajosidade da prorrogação. Ok? Beleza. Daí, o contrato administrativo, então, pode ser extinto de algumas formas. Né? Começando a terminar a matéria, quando se fala de extinção do contrato administrativo, existem algumas hipóteses de extinção. Para começar, o contrato pode se extinguir naturalmente. A extinção natural é aquela que decorre ou do término do prazo ou do cumprimento do objeto. O que acontece? Nós temos contratos como, por exemplo, a prestação de serviço, que o objeto é uma prestação contínua. Então, ele não se termina, né? Não se conclui. Você não tem como cumprir o objeto. Dizer, contratou a limpeza de um hospital. Ó, tá limpo, é só não sujar a partir de agora. É impossível, né? Essa é uma atividade contínua.
Então o objeto ele não se conclui. Não é possível extinguir um contrato pelo cumprimento do objeto. Nesses casos em que a gente está falando de prestação de serviço contínuo, o contrato só termina com o término do prazo. Né? Aquele prazo estabelecido vai terminar o contrato, vai se celebrar um novo. Já quando a gente vai tratando de contratos de entrega de bem ou execução de obra, nesse caso, a gente sabe que o contrato tem que ter prazo determinado, mas o prazo, na verdade, vai ser o prazo máximo que a administração está disposta a aguardar pela entrega do bem, pela execução da obra. O contrato se extingue com o cumprimento do objeto. Concluiu a obra, extinguiu o contrato, né? Entregou o bem, extinguiu o contrato. O prazo que está ali é somente um prazo para a administração estabelecer quanto tempo o particular tem para concluir o objeto, né, da obra, para entregar o bem. É um prazo máximo a ser aguardado. Então, essa é a extinção natural, ou o advento do termo, né, o término do prazo, ou o cumprimento do objeto. Também, o contrato pode ser extinto pela sua anulação. A anulação vai ocorrer sempre que o contrato administrativo tiver um vício originário de ilegalidade. Então, se a administração verifica que o contrato é ilegal, ele tem um vício de ilegalidade originário, ele vai ser anulado, seja por decisão administrativa, seja por decisão judicial. Diante do vício de ilegalidade no contrato, anula-se o contrato. A segunda hipótese de extinção é essa, é a anulação de um contrato que tenha um vício de ilegalidade. Se ele tem um vício de ilegalidade, ele vai ser anulado, tá? Só um detalhe. Essa anulação pode ser feita em qualquer hipótese, seja pela administração, seja pelo judiciário, mas os serviços prestados têm que ser pagos. Isso, o Estado não pode enriquecer sem causa. Então, ainda que o contrato seja nulo, ele vai ter que pagar ao particular pelo serviço que foi executado, tá? E um outro ponto importante é saber que o vício na licitação induz o vício no contrato. Então, se o procedimento licitatório foi viciado, o contrato que decorra dele é nulo, é viciado também e deverá ser anulado, tá? Além disso, o contrato administrativo pode ser extinto pelo desaparecimento do particular contratado. Isso, o que acontece é que os contratos administrativos são personalíssimos. Eles são celebrados intuito personae e, consequentemente, o desaparecimento do contratado enseja a extinção do contrato. Não é possível manter o contrato administrativo depois que o particular contratado desapareceu. O contrato é celebrado com aquele sujeito. Então, falência, no caso de pessoa jurídica, falecimento, se for uma firma individual, esse desaparecimento do contratado gera a extinção do contrato. E também, o contrato pode ser extinto pela rescisão. No direito administrativo, a gente tem 4 hipóteses de rescisão. Não é como no direito civil, a gente não diferencia rescisão, resilição, resolução, é tudo rescisão. São 4 hipóteses de rescisão. A primeira, a gente já sabe, é a rescisão unilateral. Então, a primeira possibilidade é que o contrato seja rescindido unilateralmente pela administração. Eu lembro a vocês, falei isso no bloco passado, que essa rescisão unilateral pode decorrer ou do inadimplemento do particular contratado ou de uma situação de interesse público. Então, essa rescisão unilateral do contrato, ela pode se dar por inadimplemento do particular. Se esse particular for inadimplente, a administração pode rescindir o contrato unilateralmente. E também, essa rescisão unilateral, ela pode se dar pura e simplesmente por motivo de interesse público. É possível que a rescisão unilateral se dê por inadimplemento ou por interesse público. A administração rescinde o contrato unilateralmente. E aí eu te pergunto, e se a administração for inadimplente, o particular pode rescindir o contrato unilateralmente? Nunca. A gente sabe que se a administração for inadimplente por mais de 90 dias, ele pode suspender a execução do contrato. Não vai me pagar, também não presto mais o serviço, mas rescisão pelo particular só na via judicial. A rescisão unilateral é cláusula exorbitante e, por isso, é inerente à administração pública. Se o particular quiser rescindir o contrato pelo inadimplemento da administração, ele vai ter que ir ao judiciário.
É uma rescisão judicial. Ele vai ao judiciário e pede a rescisão do contrato baseado no inadimplemento contratual feito pela administração, tá? Também, além da rescisão unilateral, além da rescisão judicial, a rescisão pode se dar bilateralmente. A rescisão bilateral ou amigável é o distrato, né? Então, essa rescisão bilateral, essa rescisão amigável é o distrato. Esse contrato pode ser rescindido bilateralmente e a rescisão pode se dar de pleno direito. A rescisão de pleno direito ocorre quando uma situação alheia à vontade das partes impede a manutenção do contrato. Contratou a empresa para fazer a limpeza de um hospital. Veio um incêndio, destruiu um hospital. Não tem como manter o contrato de limpeza. Isso é uma rescisão de pleno direito. É uma situação alheia à vontade das partes que torna impossível a manutenção do contrato, né? Não é nenhum interessado, simplesmente ocorreu uma situação inesperada que tornou impossível se manter o contrato administrativo. A gente costuma dizer que a rescisão unilateral é feita pela administração, a rescisão judicial é feita pelo particular, a bilateral pelos dois e a de pleno direito por nenhum dos dois. Então acaba que existem 4 possibilidades de rescisão desse contrato administrativo. Beleza? Ótimo. Só para a gente fechar, eu queria que você soubesse que a administração pública, ela, ao iniciar o procedimento licitatório, ela define o prazo máximo, o valor máximo que ela está disposta a pagar pelo bem, nunca o mínimo, tá? Então ela diz o orçamento da administração, ele corresponde ao valor máximo que ela está disposta a pagar naquele contrato. Os particulares vão tentando apresentar valores mais baixos, mas ela apresenta um orçamento que vai ser o valor máximo que a administração pública pode pagar por aquele contrato que vai ser celebrado, tá? Nos casos de prestação de serviço e de entrega de bens, esse orçamento da administração é feito por meio de uma pesquisa de mercado. O problema não é esse, não. É obra. No caso de obra, quando a administração pública vai executar uma obra, ela precisa passar por 3 etapas. Primeiro, ela precisa contratar alguém para elaborar um projeto básico. Depois, ela contrata alguém para elaborar um projeto executivo. E depois, ela contrata alguém para a execução da obra. Então, um contrato de obra, ele precisa passar por essas 3 etapas. Primeiro, a administração elabora um projeto básico, depois ela elabora um projeto executivo e depois, então, ela vai contratar alguém para executar a obra. Beleza. O projeto básico é o projeto arquitetônico. Então, quando ela contrata alguém para elaborar o projeto básico, esse projeto básico abarca o projeto arquitetônico e mais a planilha orçamentária, né? Então, nesse projeto básico, a administração pública tem o projeto arquitetônico da obra que vai ser executada e mais a planilha orçamentária, na qual ele vai conseguir definir o orçamento da administração. Depois, ele tem que contratar alguém para elaborar um projeto executivo, que é o projeto de execução da obra mesmo, um cronograma físico da obra, inclusive para definir prazos e tudo mais. E depois, então, ele celebra o contrato para a execução da obra. A lei estabelece que o autor do projeto básico e o autor do projeto executivo estão impedidos de participar da licitação para a execução da obra, tá? Então, quem for o autor do projeto básico ou do projeto executivo não pode participar da licitação para a execução da obra, mas pode ser contratado para auxiliar na fiscalização. Claro, ninguém melhor para me ajudar na fiscalização da obra do que o sujeito que fez o projeto da obra, né? Então, a administração pode fazer a licitação para a execução da obra e contratar o autor do projeto para auxiliá-la na fiscalização. Isso ela pode fazer. E a lei, para dar um pouco mais de celeridade, diz que a administração pode contratar alguém para elaborar o projeto básico e depois fazer uma licitação para a obra, deixando a cargo do vencedor a elaboração do projeto executivo. Então, as 2 últimas etapas, ela pode fazer juntas. Então, ela contrata o projeto básico e depois faz a licitação para a obra e deixa a cargo do vencedor a elaboração do projeto executivo também. Tranquilo?
Ótimo. Com isso entendido, na próxima aula a gente volta já para tratar de outros temas, tá? Contratos administrativos já foi, na verdade, nessas 2 aulas a gente deu uma aceleradinha e trabalhou tudo o que você precisava saber para licitações e contratos. Beleza? Pessoal, até a próxima, a gente segue na matéria.